Vamos conversar um pouquinho sobre combate a incêndio, uma aula tranquila, uma aula fácil, não uma aula difícil, bem tranquila de se entender. Eu vou dar alguns conceitos, eu vou parar, falar um pouco mais, outros mas são mais técnicos, tem uma definição mais definida e a gente não vai perder muito tempo, né? Então, nossos objetivos são distinguir os métodos de extinção, distinguir as características gerais dos agentes extintores, identificar os métodos de aplicação desses agentes e orientações em caso de incêndio, certo? Então, nós vamos proporcionar a vocês conhecimento de prevenção, combate ao princípio de incêndio e abandono da área, visando, em caso de sinistro, proteger vida e patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente e até chegar ao socorro especializado. Lembrando que para o socorrista, né, é um pouco menos obrigatório você combater incêndio. É importante você ter o conhecimento para o princípio de incêndio e auxiliar, por exemplo, uma brigada de incêndio ou então um bombeiro civil que estará na edificação, no local onde você estiver, tá bom? É importante ter essa coisa em mente, porque nem o bombeiro ele consegue combater o incêndio, né? Ele tem um treinamento para isso. Mas ele ainda assim, a responsabilidade de grandes incêndios, né, é do bombeiro militar. Ele vai auxiliar porque ele conhece a edificação. Ele vai estar ali dando apoio, seja num evento rotatório, né, você está ali, como fala, você está ali no seu evento, né? No caso, o bombeiro civil ele vai estar atuando no evento, uma festa e tal, então cobrindo um evento esportivo, enfim, ele vai estar trabalhando. Você, como socorrista, né, vai estar dando apoio na área da cobertura médica e pode auxiliá-lo no combate ao princípio de incêndio e principalmente na evacuação do local, né, no abandono da área, que isso é uma das coisas mais importantes. Né? Se você não tem competência, se você não dá para fazer atendimento, já tem pessoas ali da competência de incêndio, eu faço a retirada desse pessoal para poder visar ali a segurança das pessoas que estão naquele momento, okay? Naquele evento. Tudo bem? Então, o que é um incêndio? Né? Vamos falar aí primeiro do que é preciso para que haja fogo, né? O que é esse incêndio? Por que existe incêndio, né? Tem algumas coisas importantes a serem discutidas. Primeiro é o fogo. O que é o fogo? O que é necessário? São necessárias 3 coisas: o material combustível, o comburente e o calor, né? Então, esses 3 elementos unidos, eles têm a reação para o fogo. Só que eu preciso que eles estejam em um momento específico da sua união, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu estou aqui nessa sala, eu tenho ambiente, eu tenho calor produzido pela lâmpada, produzido pela energia que passa aqui nas coisas elétricas, né? No calor da bateria, por exemplo, desse notebook. Eu tenho calor que está sendo produzido ali no ar-condicionado, apesar dele exalar um ar gelado, lá dentro tem componentes, né, que com o aquecimento, com o calor, né, o componente eletrônico ali, a energia passando, eles vão esquentar. Bem, eu tenho o comburente. Tranquilo, Fabrício. Se você voltar, vai ser importante. Tá bom? O comburente é o ar que respiramos, né, no caso, o oxigênio, né, ele é o comburente principal, né, que é fácil de encontrar, está em todo lugar. E o combustível é tudo que está ao nosso redor. Tudo ao nosso redor, ele pode vir a pegar fogo, certo? Então, eu posso ter um material desse que é utilizado para mídias, por exemplo. O equipamento, ele é bem resistente, mas ele é feito de plástico, ele tem componentes de plástico, em algum momento, ele vai entrar em seu modo de combustão e vai pegar fogo. Eu tenho uma garrafa plástico, essa aqui é de plástico. Eu tenho um telefone também aqui, enfim, várias coisas. Eu tenho um metal que chegar no momento, ele vai aquecer, enfim. Nós, né, vamos pegar fogo. Mas para que o fogo aconteça, eles precisam estar
juntos uma reação em cadeia, uma reação química, tá certo? Então, eu posso chamar de triângulo do fogo, eu posso chamar um quadrado do fogo, certo? Porque para que possa ter o fogo, eu preciso ter o comburente, o combustível, o calor, numa sintonia que vá atingir o ponto de combustão, que a gente vai falar mais na frente, e vai produzir o calor. Então não é nada difícil de entender, certo? Porque nós estamos envolvidos aqui em todos esses componentes. Por que nós não estamos, né? Não tem fogo o tempo todo, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, né, onde você estiver. Porque eles não estão em reação. Quando ocorre a reação, aí a fogo, então aí o nosso cuidado. O princípio de incêndio nós vamos tratar, nós vamos cuidar, nós podemos combater, mas o incêndio, que é quando está fora do controle, eu não posso combater. Então, eu vou tratar de sair, vou tratar de deixar para o responsável, né? Mesmo conhecendo e sabendo, entendendo ali como combater. Tudo bem? Material combustível é tudo aquilo que queima. Podem ser sólidos, líquidos e gasosos, certo? Se divide em três partes: sólidos, líquidos e gasosos. Material combustível sólido, ele pode ser papel, madeira, borracha, algodão, tudo que for sólido vai ser material combustível sólido. Tudo que for que quem tocar é sólido, sim. Tudo é um material sólido de combustão. Tá bom? Lá na frente a gente tem as características do tipo de incêndio, ele tem uma classificação, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse material. O líquido, ele é aquele que emana o vapor inflamável. Não é exatamente o líquido que vai pegar fogo, né, que vai gerar um incêndio, mas pelo aquilo que ele emana, o vapor inflamável. E aí nós temos todos os materiais possíveis advindos do petróleo, tá? Então, gasolina, álcool, diesel, éter, enfim, tintas, graxas, eles vão emanar algum tipo de vapor. Mas ele não é o gasoso ainda. Ele emana o vapor, mas é porque ele emana de um líquido, ou algo pastoso, que se assemelha a um líquido. Tá? Então, sólido, líquido, e o gasoso é aquele que realmente é o gás, né? Os mais conhecidos são butano, propano, etano, são também outras variáveis ali do petróleo, né? Onde a gente tem as principais buscas. Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo está entendendo? Por favor, me sinalizem aí para saber que vocês estão vivos aí. Ok? Quem está aqui, né? Se você que está vendo a gravação depois, espero que esteja entendendo. Vitória, sim. Sei que Sanderson tá, o Carlos também tá, né? Muito bem. Gaetano que é mais fora da área, né? Beleza. Vamos embora. O calor é uma forma de energia, o elemento que dá início ao fogo, responsável pela propagação dele. Como eu falei antes, né? Eu tenho calor, né? Que é essa questão aí, esse elemento. Nosso componente principal é o oxigênio, é o elemento ativador do fogo, que se combina com vapores inflamáveis de combustíveis, dando vida a chamas e possibilitando a expansão do fogo. E aí, como eu falei para vocês ali, eu tenho uma reação em cadeia quando eu tenho esses três combinados, né? Quase um Capitão Planeta, né? Mas não. É a reação que precisa acontecer para unir o combustível, o comburente e o calor, certo? Então, enquanto houver suprimento de combustível, com ativação e material combustível para queimar, vai ter incêndio, vai ter o fogo consumindo ali tudo que for que ele estiver ali ao redor, certo? Tudo bem até aqui, né? Todo mundo entendeu, né? Que precisa de uma reação em cadeia para que o fogo aconteça, certo? Então, eu tenho os materiais sólidos, que são três: sólidos, líquidos e gasosos. Certo? Eu tenho os três tipos de elementos, né, para poder o fogo acontecer: combustível, material combustível, pode ser sólido, líquido e gasoso, o comburente, que é o O2, e o calor, que é a energia, né, que é essencial para o fogo acontecer.
E os métodos de extinção, né, que baseiam-se na eliminação de um ou mais elementos essenciais que provocam fogo. São três. O primeiro, retirada do material, o isolamento. Dessa reação, eu vou estar tirando o material combustível, seja ele qual for. Certo? Isso, principalmente, a gente pensa no material sólido, né? Mas qualquer um dos três tipos de material, ele vai, se você isolá-lo, você vai estar controlando esse incêndio para que não se propague e você possa controlá-lo e apagá-lo. Então, a retirada do material, o controle do combustível, é o método de extinção mais simples na sua realização, pois ele é executado com força física, não exigindo de aparelho especializado, certo? Então, consiste na retirada da interrupção do campo, propagação do fogo do material ainda não atingido pelo incêndio. Então, o que acontece? Eu estou com, vamos supor, né, eu estou numa sala, começou a pegar fogo numa cadeira. Eu tenho cadeiras próximas. O que consiste nesse isolamento? Eu posso deixar, se eu não conseguir tirar esse material do lugar, essa cadeira está muito pesada, está pregada no chão, né, está parafusada, enfim, às vezes se encontra, né, bancos aí parafusados e tal. O que eu vou fazer? Eu isolo ela, eu afasto tudo que está ao redor dessa cadeira e deixo ela consumir até eu conseguir também debelar esse fogo. Se não, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar esse objeto para um local e deixá-lo isolado para que esse incêndio não se propague. Entenderam? Então, esse é a forma de extinção do fogo de isolamento. Estou retirando o material da equação. Você vê aí, ó, tem um triângulo, eu estou tirando o material combustível, né? Ou também eu posso usar o quadrado, né? Se eu tenho uma reação, eles estão reagindo. Se eu tiro o material, então o comburente ele vai existindo, mas o calor ele já não vai estar propagando esse incêndio. Então, esse material ele vai ser controlado, certo? O resfriamento, eu estou tirando o calor da equação, tá bom? Resfriamento ou controle do calor é o método de extinção mais usado. Eu tenho o isolamento, que é um dos mais fáceis a depender, porque eu não dependo de algum mecanismo. Eu posso pegar e tirar alguma coisa ou afastar o que está ao redor desse fogo, desse material, né, pegando fogo. E o resfriamento é um dos mais utilizados, porque nessa questão eu vou utilizar o quê? A água como principal agente de extinção, tá bom? Então ele fala aqui, consiste em retirar o calor do material incendiado, consequentemente, diminuindo a liberação de gases ou vapores, né? Então ali está explicando ali, né, que a água, né, ela é aplicada ali nesse incêndio com o objetivo que a água absorva mais calor que o incêndio é capaz de produzir. E aí ele fala que jatos d'água em forma de chuveiro ou neblina possuem grande capacidade de absorção do calor e, consequentemente, poder de redução. Então, uma das coisas, principalmente os materiais sólidos, tá? Materiais sólidos, nós utilizamos o resfriamento por água, tá bom? Resfriamento utiliza água. Resfriamento, água. O outro, terceiro, é o abafamento. Ele é bem interessante, mas nem sempre dá para usá-lo, porque nem sempre dá para fazer da melhor forma ou com o material que a gente tem, depende da situação, depende do que a gente tem. Então, o abafamento e controle do comburente, porque eu estou tirando ali o quê? O comburente, o oxigênio. Ele é o mais difícil, pois, a não serem pequenos incêndios que podem ser abafados com tampas de vasilha, panos, cobertores, necessitam de aparelhamento e produtos específicos, certo? Então, eu tenho que controlar a retirada, né, desse CO2, eu tenho que abafar, isolar, meio que isolar o material do comburente, certo? Então, por exemplo, uma das coisas que se mais falam, que mostra até vez ou outra aparece aí um vídeo antigo ou novo, é quando tem uma cozinha, seja ela industrial, de uma cozinha, né, de um restaurante e tal, ou em casa, o óleo, né, ele pega fogo ali de alguma forma, ele respinga esse óleo, essa panela começa a pegar fogo, né?
uma labareda muito grande. As pessoas saem correndo, não sei o quê. Algo muito simples, é bem simples de fazer. Vou pegar a tampa, uma tampa, principalmente se for daquela panela, e vou abafar. Pronto. Abafei. Resolvida a situação. Deixa, abafa, desliga o fogo, né? Importante. E deixa o fogo apagar sozinho. Um princípio também, que é para entender melhor, é como eu faço um experimento bem antigo, de você pegar, acender uma vela, aí você coloca um copo fechando, isolando aquela vela, né? Você fecha. Ele vai consumir o oxigênio ali, o comburente daquele que ainda reside ali, né? No copo, até ele não ter mais comburente para manter a chama acesa. E ele vai se apagar. Então, eu estou abafando, ok? Existem alguns materiais também, aparelhos e materiais que a gente pode utilizar. Uma manta, existe uma manta térmica, uma manta de fibra, que ela é utilizada para o abafamento. Existe também uma espuma, né, que ela também é utilizada para abafamento. Outros produtos químicos até utilizados para o abafamento. Por exemplo, o pó químico que a gente utiliza no extintor, ele é utilizado para abafamento. Tá certo? Tudo bem até aqui? Tá tranquilo de entender? Nenhuma dúvida? Bicho, o pessoal tá indo embora. Ave Maria, vai ficar só eu e Vitória e Sanderson aqui. Tá certo, tranquilo. E Gaetano, né? Gaetano também tá aí. Tranquilo, cara. É importante você, mesmo que você saiba, é importante você assistir a aula para relembrar aí os conceitos, tá? Então, vixe Maria. Vai, Vitória, cara, senão vai ficar só eu e Gaetano e Santos aqui. Bora lá. Então, tudo tranquilo, vamos embora. Do mesmo jeito que os trades, existem três formas de combate ali, né? Os métodos de extinção, três são as formas de transmissão de calor. E aí eu tenho condução, convecção e irradiação. Bem tranquilo de entender. A condução é um dos mais fáceis de entender. Por quê? Porque lembra quando você vai fazer lá, fritar seu ovo, né? Ou fritar seu queijo de coalho na frigideira e você utiliza uma colher ou um garfo sem aquela proteção de plástico, né? Ele é puramente metal. E aí você vai, vou pegar alguma coisa aqui e tal, você deixa, a gente às vezes tem a mania de deixar, né, a colher na frigideira. Então, aquele calor ele vai ser transmitido, ele vai ser conduzido da ponta mais quente da sua fonte, ele vai sendo conduzido até outra extremidade para deixar todo aquele local, todo aquele objeto quente, igual como está no início ali, como está a fonte de calor. Então, ele é transmitido de molécula em molécula, a fim de igualar a sua temperatura ali. Então, essa é a forma de condução. Por que eu falo de condução? Porque também, isso para aumentar o incêndio, sair de um local para o outro, eu conduzo esse calor, né? Esse calor é conduzido até outro local que está frio, mas ele foi conduzido por um objeto e eu começo outro incêndio. Então, tem que ter esse cuidado. Tudo bem? Condução, tranquilo, não tem muito mistério. A convecção, ela é um pouco mais complexa de entender, vamos dizer assim. A convecção é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro foco de fogo, certo? Então, é importante, né, lembrar, por exemplo, entender que a convecção, como é que você sabe que está tendo uma convecção? Porque o incêndio, às vezes, está num ponto, e aquele ponto, aquela convecção é colocada, aquele incêndio está lá em outro ponto mais distante, só que no meio do caminho não tem nada que vá ligando um ao outro. E você se pergunta, como é que o incêndio está aqui embaixo e o fogo está lá em cima, tá tendo incêndio também lá em cima. Por quê? Porque aquela massa de ar quente foi levada, ela procura uma saída. Ela está ali acumulando, acumulando. Tem uma saída, ela vai em direção. Só que ela tem extremamente aquecida, né? Tem gases ali, tem vapores inflamáveis.
até chegar num ponto lá que ela vai se acumular, vai esquentar, esquentar até o local lá existente, lá que tem algum material específico, atinge o ponto de combustão. Esse ponto de combustão vai originar outro foco de incêndio. É como os exemplos aqui que a gente vê aqui. Eu tenho aqui um incêndio que pode ser levado para cima através de escadas, se não tiver portas isoladas de corta-fogo, que são materiais de combate a incêndio, né, esses materiais importantes, né, que hoje são tão banais, a gente vê, né, nos prédios, nos condomínios, nos prédios comerciais, aquelas portas, né, corta-fogo, as portas pesadas, né, nas escadas, e a gente nem se liga que aquilo ali é muito importante, está bem conservada, né, porque é um material, é um EPI, né, é um equipamento de proteção, na verdade é um EPC, é um equipamento de proteção coletivo, né, porque ele vai estar protegendo ali as pessoas pela escada. Se não tiver, esse fogo vai se deslocar pelas escadas, vai gerar novos focos de incêndio acima, ou então nos eu esqueci agora o nome, mas nos túneis, né, dos elevadores. Né? Se não tiver ali fechado, esse calor vai ser transmitido através desses túneis e vai levar ali o incêndio para outro local, certo? E a irradiação é quando eu tenho a transmissão realizada por ondas caloríficas, ou seja, eu tenho dois edifícios, um não tem o incêndio, o outro está se incendiando. À medida que o outro vai aumentando, aquilo que está perto, ele vai recebendo essas ondas até chegar ao seu ponto de combustão. Ele começa também a pegar fogo. Um exemplo bem claro, você está numa fogueira, por exemplo, agora, né, que é bem menor a incidência, mas você ainda tem, principalmente no interior, a fogueira, né, das festas juninas. E aí, vamos lá, vamos assar o milho. Quanto mais perto eu tiver da fogueira, mais eu vou sentir essas ondas e você vê que você vai ficando aquecido, bem quente, até não suportar. Senão você vai começar a se incendiar, ok? Então, essa é a irradiação, basicamente. Certo? Então, olha aí, ó. Condução, vai transmitir de molécula a molécula. Convecção, né? Aquela massa vai ser acumulada num ponto até entrar em combustão, massa quente. E a irradiação, as ondas, elas vão ser transmitidas até o ponto do local, né? Sei lá, tem uma garrafa, eu vou botar perto, até aquecer e pegar fogo. Ok? Tudo bem até aqui, para os que estão aí? Vamos lá. E aí vem os pontos de temperatura, ponto de fogo, combustão e ignição. São bem interessantes. Isso aqui é bem interessante a gente ter conversar. Ponto de fogo é a temperatura mínima onde os combustíveis começam a liberar vapores inflamáveis. Só que é ainda em quantidade insuficiente para manter a queima ou as chamas. Por exemplo, trinque, conhecido como foguinho, né? Tentar acender a churrasqueira e o fogo apaga sozinho, ou seja, ali ele tem uma temperatura mínima e começa a liberar, só que ele não se mantém. Então tem ali o ponto de fogo. O ponto de combustão é quando a temperatura onde a quantidade de vapor já é suficiente para manter o processo de queima. Então você acende a churrasqueira e ela permanece, ou seja, você esquentou aquele local, aquele carvão e ele pegou fogo, certo? Pode ser com algo com aqueles acendedores automáticos, joga lá e ele acende, ele mantém, né? Ou com óleo, papel com óleo, enfim. E aí ele atinge rapidamente seu ponto de combustão, ele mantém esse fogo, certo? E o ponto de ignição, que é onde a quantidade de vapores inflamáveis já é tão intensa que pega fogo só pelo contato com oxigênio, certo? Então, só em ferver a gasolina, por exemplo, um exemplo, né, que se faz, você já chega no ponto de ignição que ele já pega fogo só pelo contato com o oxigênio, ou seja, esquentou, ele já se incendeia. Então, esses são esses três pontos que a gente tem que estar atento. Né? O ponto de fogo, ele dá aquela tchum, mas ele não se mantém. O ponto de ignição é aquele ponto que sozinho ele aquece, né? Sozinho com combustível ele já pega fogo. E o combustão ele vai até ao ponto que ele pega fogo e se mantém, tá?
E aqui um videozinho para vocês entenderem aqui, ó. Olha o tempo que a gente vai ter. Preste atenção no tempo, certo? Não sei se está saindo algum som aí para você. Está saindo algum som? Olha lá. 15 segundos, ó. Teve um curto. Isso acontece 15 horas, com 10 segundos. Teve um curto, já começou a pegar fogo. Tá esquentando. Teve ali, vamos supor ali o ponto de fulgor, né? Teve ali, mas aí rapidamente ele chega ao ponto de combustão, porque o material ele é rapidamente aquecido e se mantém, porque ele tem um material combustível e o comburente ali está tranquilo. Então, o calor rapidamente eleva-se ao ponto de combustão, com 10 segundos do problema elétrico, certo? Olha lá que interessante. Interessante de se estudar, tá, pessoal? Interessante de acontecer, não. Com 15 segundos, você já tem um incêndio extremamente perigoso. Tranquilo, não tem só uma música tocando, só para vocês saberem. Certo? E ali, ó, o que acontece? Eu tenho aqui o acúmulo de fumaça, eu já estou tendo a convecção para no mesmo local para outros móveis, certo? Eu vou ter aqui irradiação, eu vou ter aqui condução, porque o calor já está aqui se espalhando, vou ter todos os processos aí. Vejam como é rápido, ó. A fumaça aqui, ó, fogo já pegou nos outros móveis, a fumaça já baixou, né? Já aqueceu, já veio para cá, e agora aqui você já teve o flashover, que a gente chama de flashover nos bombeiros, né? Que é quando começa devagar e de repente esquenta rapidamente. Olha aí, ó. 1 minuto, certo? Por isso que a gente bate tanto quando for assim, nessas festas. A festa junina são os locais que tem o fogo mesmo, né? Fogueira, fogos de artifício. E no final do ano são as festas natalinas, né? Porque a gente gosta de enfeitar, bota árvore, e às vezes bota as ligações, né, elétricas, elas ficam muito próximas, né, dessas árvores, desses enfeites. Então, gente, cuidado dessas ligações elétricas para não dar curto. Quando você for sair de casa, desliga a árvore, deixa tudo desligado, né? Não tem necessidade, você vai estar gastando energia também. Então, é importante a gente, como é que fala? Não correr esse risco, ok? Aqui, como eu falei para vocês, são as fases de incêndio. Fase inicial, tem muito oxigênio, combustível queima normalmente, produção de vapores pequena. Queima livre, muitos vapores, o flashover, certo? Que ocorre porque a camada de gás aquecido de incêndio acumulados no teto irradia o calor, como eu mostrei para vocês. Ele está aquecendo, 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 a massa aqueceu, ele começa a queimar os outros pontos do local. Se for uma sala, um quarto, um cômodo que pequeno, que tem muito material combustível, rapidamente, como foi ali o exemplo, em 1 minuto, todo o ambiente já foi tomado pelo fogo. Esse é o flashover, certo? E a queima lenta é muito calor, pouco oxigênio, é o backdraft. Ele ocorre quando existe diminuição da oferta de O2 no ambiente por limitação da ventilação, tá? Vocês têm conhecimento, não é obrigatório, vocês... Está chovendo, né? Meu amigo, ainda vou para outro campo. Mas vai dar certo. Os incêndios, até aqui tudo bem, né, pessoal? Deu para entender ali as fases do incêndio ali, né? Flashover, quando você tem aquela queima geral. Backdraft, quando você baixa, você não ainda tendo queima, aquela queima lenta ali dentro. Né? Depois, qualquer coisa, vocês, né, vai ser disponibilizada a aula, você dá uma olhada direitinho com calma, se tiver muita pressa e não está conseguindo compreender. Como é que eu classifico esse incêndio? Por classes. As principais são A, B e C, né, que a gente tem mais conhecimento. E existe também D e K, certo? O K não é muito divulgado aqui no Brasil, uma classe meio nova. A D é até conhecida porque são a questão de metais combustíveis, mas os materiais de cozinha é porque o povo quer vender extintor caro para quem pode resolver de outras formas. Mas vocês vão conhecer, tá bom? Então, as classes de incêndio são em números de 4. A, B, C, D e K.
Tá? É novidade, como foi falado. Incêndio classe A, novidade assim, em partes, né? Nos Estados Unidos já existe há um tempo. Então foi trazido para cá, né? Por conta das questões das cozinhas industriais e tal. Incêndio classe A. São incêndios envolvendo os combustíveis sólidos. Olha lá, lembra que eu falei do material combustível? O material combustível sólido, ele se coloca, ele está colocado no incêndio de classe A. Classe A. Por quê? O material sólido, ele queima em profundidade, em superfície e em profundidade. E deixa resíduos, cinzas, brasas, certo? E qual é a forma de combate? Água, certo? Então, falei, material sólido, a gente utiliza água, resfriamento, porque ele não está só queimando na superfície, ele está queimando em profundidade, como se eu pegasse deixa eu ver aqui onde eu estou. Pegar uma cadeira. Então ele não vai estar queimando só aqui na parte em cima, ele vai estar esquentou, queimou ali aquela parte interna ali, ele tem que ser resfriado, certo? Se eu só jogar um negócio ali por cima, ele vai estar quente ali por dentro, ele vai reiniciar o incêndio. Então eu tenho que jogar água, resfriá-lo. Bom, então tudo que for sólido, eu utilizo água para combater e está no incêndio de classe A. Incêndios de classe B são dos líquidos combustíveis, porque eles emanam os vapores. O que eu vou fazer? Abafar. Com o quê? Pó químico. A gente vai falar já já. Vou falar dos extintores, né, dos materiais utilizados. Eu falei da água, eu falo do B. Eu vou estar abafando. Então, eles pegam fogo com muita facilidade porque, pois em temperatura ambiente, já estão produzindo gás, ou seja, tá, já, em contato já está produzindo gás, certo? E aí já estão aí no ponto de combustão. Esta classe precisa de abafamento. No caso de líquidos muito aquecidos, que já atingiram ali o ponto de ignição, é necessário também um resfriamento. Então, eu posso utilizar abafamento para tirar o gás, e o líquido aquecido eu faço o quê? Jogo água. Mas eu tenho que ter controlado primeiro o gás. Tudo bem? O vapor inflamável. O C é incêndio envolvendo equipamentos energizados, ou elétricos, né, tais como condutores, motores elétricos, transformadores, disjuntores ou outros aparelhos elétricos energizados. Caracteriza-se pelos riscos que oferecem os operadores. Né? Para a extinção, exige que o agente extintor não conduza corrente elétrica, ou seja, eu não vou utilizar água, porque não precisa de resfriamento, mas eu preciso abafar e não pode conduzir eletricidade, certo? Então, geralmente, eu utilizo outros materiais. Posso usar o pó químico? Pode, mas ele traz danos aos equipamentos elétricos. Tá bom? Incêndio classe D são os incêndios metais alcalinos, magnésio, selênio, potássio, diversos outros, e outros combustíveis pirofóricos, né? São incêndios de metais pirofóricos, que constituem exceção aos métodos convencionais de extinção. Né? Então, você pega uma roda de magnésio, um alumínio em pó, um sódio, ele em contato com outro local, por exemplo, a água, ele pode gerar ali o magnésio com a água, ele tem uma reação espontânea, perigosa, violenta, que gera partículas que aquecem. Posso, Vitória, posso sim. Deixa eu terminar aqui no K, eu volto. Então, e aí eu preciso de utilizar métodos diferentes, sem água, por exemplo, para poder combater esse tipo de incêndio, certo? Então, o que ele necessita? Agentes extintores especiais, que se infundem em contato com o metal combustível, formando uma espécie de capa que isola do ar atmosférico, interrompendo a combustão, ok? Então, esses materiais que eu jogo lá, né? Cloreto de sódio, cloreto de bário, grafite seco, então esses vou utilizar para combater esses metais. Também diferenciado, eu não posso utilizar água, porque eles podem reagir perigosamente, certo? A principal, né? Deixa eu voltar aqui, né? Classe C. Classe C, Vitória, são os materiais elétricos energizados. Vamos supor, eu tenho ali um transformador no poste pegando fogo. Eu posso utilizar água, Vitória?
Não, não posso utilizar água. Oi? Só respondendo que não. Ah, tá, beleza. Então, não posso utilizar por quê? Porque ele vai reagir, ele conduz eletricidade, ele vai gerar uma explosão, ele não é confiável. Posso utilizar o pó químico? Posso, só que ele traz danos, porque ele tem químico, ele vai deteriorar o material. Ele vai isolar, ele vai apagar o fogo, mas ele vai trazer dano. O que eu vou utilizar? CO2, por exemplo. Posso utilizar CO2. Ou eu posso utilizar outro método. Eu posso tirar a carga elétrica dele, certo? Eu posso isolar. Desliguei a energia, né? A Coserne, né? Se foi em Campina, é outra distribuidora, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte é a Coserne, responsável pela energia. Então, se eu informo a Coserne, ela desliga, bum, tira a energia. Ah, aquele local já não tem mais eletricidade. O que eu posso fazer? Ele sai de um C e vai para um A. O que ele sai de um C e vai para um A, eu posso jogar água. Aí eu posso. Mas se ele tem eletricidade, eu vou usar CO2 um pouquinho. Deu para entender? Sim. Perfeito, show de bola. Então, pelo que foi exposto, verifica-se que incêndio classe A e B caracteriza pelo modo como queima, né? E os incêndios C e D pelo risco que oferece. O classe K é aquele diferenciado. Por quê? Incêndios com banho, gordura, óleos voltados ao cozimento. Ou seja, aqueles incêndios das grandes cozinhas, né, cozinhas industriais, cozinhas de restaurantes e tal. Então, ele tem muita periculosidade, ao passo que esses produtos são bastante comuns, né, na residência ou na indústria. Então, jamais tentar combater com água, porque água e óleo não se misturam. Se eu jogar água, óleo vai jogar e vai espalhar esse incêndio. Eu faço, abafa, gente. Só abafar. Ah, tá um pouco maior, pó químico. Ele vai abafar também, não vai? Pronto, não precisa de se desesperar. Ou você usa algo que abafa como uma panela, um pano úmido, né? Abafar, fechar aquele local, ou um agente que faz o abafamento. Pode ser o CO2 também? Pode. Depende do tamanho, pode ser o CO2, porque ele deixa resíduo, ele resfria também, ele sai frio ali, mas não jogue água, certo? Jamais tente combater com água. Ok? Belezinha? E aí, a gente já falando das classes, já estou falando dos agentes extintores. Já é um ligado no outro. Então, a finalidade do extintor é realizar o combate de incêndio imediato e rápido em pequenos focos de incêndio. Ok? Ele não deve ser considerado como substituto de sistemas de extinção mais complexos. Então, eu não vou querer. Tá pegando fogo numa sala, eu não vou conseguir apagar o extintor. Tem que ser diversos extintores juntos e ainda correndo o risco da gente se queimar, né? A gente se machucar. Então, nesse caso, é outra situação. Mas se eu tenho um foco, algo focal. Ah, jogar uma piúba de cigarro num lixo, né, de plástico, cheio de papel, começou a pegar fogo, pego lá o extintor de água e resfrio. Pronto. Foquei, tranquilo. Ok? Então, o extintor de água, né, ele é utilizado para a classe A, como eu falei para vocês, ele utiliza o momento de resfriamento. Então, ele é o mais empregado em virtude de seu baixo custo e facilidade de obtenção. Age principalmente no resfriamento devido à sua prioridade de absorver grande quantidade de calor, se transformando em vapor. E pode ser aplicado através de um jato compacto ou chuveiro, né, neblina, você pode usar. Então, aqui mostra rapidamente como é por dentro um extintor de água. Ele precisa de um negócio chamado agente propelente, né, que é esse agente que vai jogar o extintor, né, no caso, esse pressurizante que vai pegar essa água e vai empurrar e jogar. Por isso que ele sai naquele bem forte. A água por si só colocada, ela não vai conduzir, não vai sair forte. Então, tanto ele quanto o pó químico utilizam esse agente propelente, esse pressurizante, né? Então, vai ter aqui o sifão pescador, que é esse bicho aqui, ó, que é esse cilindro, algo no meio que vai ter até o fim.
que é para pegar lá de baixo, né? E o agente propelente, o pressurizante, ele vai empurrando até acabar o conteúdo, né? Dele não ser o suficiente, tá bom? Este tipo de extintor não deve ser utilizado em eletricidade, como a gente já falou, certo? O alcance dele é de aproximadamente 8 metros, a depender do tamanho do extintor. Geralmente aquele grande que vai alcançar isso aí. O de espuma, ou espuma mecânica, tem a ação principal de extinção, de abafamento, secundariamente resfriamento. Por quê? Porque o espuma ele tem água no seu componente, na sua composição, né? Mas não posso utilizar ele também na letra C, na classe C. Por quê? Porque espuma conduz corrente elétrica, certo? Então eu tenho a água misturado a um produto, ele vai gerar uma espuma que vai abafar e resfriar também. Okay? Alguns focos eu posso utilizá-lo, mas eu não posso utilizá-lo na letra C, né? No incêndio de classe C, e nem o D, porque muitos, em contato com a água, eles vão reagir violentamente. Como eu já falei, tal. O CO2, gás carbônico, né? Ele já é o próprio agente propelente, o próprio, né? Ele mesmo já está conduzido, ele não precisa de nenhum outro produto para jogar para fora, ele já está ali envasado por pressão, certo? É um gás inerte, sendo um agente extintor de grande utilização, e atua por abafamento, certo? Para promover a retirada ou diluição do oxigênio presente na combustão. Não tem cheiro, não tem cor e não conduz eletricidade, certo? Então ele é utilizado para líquidos ou gases inflamáveis e equipamentos elétricos em geral, tá certo? Como atua por abafamento, CO2 deve ser aplicado de forma homogênea e rápida, pois ele se dissipa com muita facilidade. Então, rapidamente, o extintor de CO2 ele se acaba, porque como ele já é o próprio agente extintor, o próprio propelente, ele sai muito rápido, muito forte e já se dissipa. Ele não permanece, ele se dissipa. Ele apaga e se dissipa, não deixa nenhum resíduo. E o pó químico, ele é utilizado principalmente nas classes B e C, certo? Para a classe A ele não é recomendado, porque ele não resfria, ele só abafa, ok? Não conduz eletricidade, mas deixa muito resíduo de difícil remoção. Então, você tem vários computadores ou vários aparelhos eletrônicos pegando fogo, vou jogar pó químico. Pode jogar, vai apagar, mas os danos vão ficar nesses aparelhos, ok? Eles vão permanecer. Deixa eu ver aqui. Uhum. E aí, o que eu falo? Não possui o efeito de resfriamento, após estar a reignição pode ocorrer com facilidade, como eu falei. Não utilizado no método de resfriamento. Para a classe A, ele não é utilizado, certo? Ele é indicado também para a classe D, porque também age por abafamento e não tem água na sua composição, ok? E a classe K também, tá? Porque envolve óleo, não tem problema. Existem alguns extintores chamados ABC. Esse extintor pó-químico multiuso, a base monofosfato e amônio siliconizado, é indicado para classes A, B e C, porque ele utiliza desse princípio aí, que é também, esse aí é bom para, ele possa utilizar da letra A, que eram os extintores que andavam nos carros, quando eram obrigatórios. Hoje não é mais obrigatório você andar com extintor classe A, B, C, né? Então, não, você não vê hoje, né, com esses extintores, os carros com extintores. Então, aqui, rapidamente, classe de incêndio e o tipo de extintor. Vamos lá, resumo. Classe de incêndio, classe A, ele queima em superfície, em profundidade e deixa resíduos, né, lixo, fibras, papéis, madeira, tudo que for sólido. Água, tem eficiência? Sim, excelente, indicado. CO2 e pó químico, não são indicados. Incêndio classe B, superfície, né? Gasolinas, éteres, óleos, vapores que queimam apenas em superfície. Água indicada? Não. Você pode usar para resfriar em um segundo momento, mas para controlar esse incêndio, não.
Gás carbônico, sim, que é o CO2, sim, ele tem boa, e o pó químico ele tem ótima eficiência, porque ele faz o abafamento e permanece ali, isolando, né, o local. Incêndio classe C, equipamentos elétricos energizados. Água, jamais. Gás carbônico, sim, ótima eficiência. PQS, que é o pó químico seco, pode ser usado, mas ele vai estragar, vai causar danos, né? Mas ele vai controlar o incêndio. O classe D, água. Poderá ser usado a água em último recurso, caso não tenha o PQS, porque ele também vai resfriar. Mas tem que ter cuidado, porque muitos materiais da classe K, D, perdão, eles são materiais pirofóricos em contato com a água, eles vão reagir. Então tem que saber, né, entender o que está acontecendo. De preferência, PQS, algum pó, algo que isole, né, que não tenha água. Gás carbônico não tem eficiência, e sim o dipoquímico ele tem boa eficiência. Certinho? Aqui, rapidamente, os equipamentos auxiliares. Né? Todo mundo já ouviu falar sobre os sprinklers, né? Hoje, principalmente, assim, nos últimos anos, nas construções de edifícios e tal, todos têm a obrigatoriedade de colocar os sprinklers, porque são equipamentos auxiliares no combate ao princípio de incêndio. Certo? Ele é dispositivo instalado no teto que dispersa água em caso de incêndio. Ele tem essa ampola termosensível que é acionada quando há fogo. Então, cada um dessas ampolas aqui, desses líquidos aqui, né, eles vão acionar a depender da temperatura que chega. Então, geralmente a gente vai ver assim, laranja ou vermelho, nas principais edificações. Por quê? Porque são temperaturas mais baixas, apesar de serem altas, que podem atingir. Laranja é 57 graus, atingir 57 ele estoura. Pá! E aí começa a cair água. O vermelho, 68, e assim vai. Amarelo, 79, verde 93, azul 141, lilás 182, preto 204, certo? Então, temperaturas e rompimento dos chuveiros e sprinklers conforme a cor. Facinho. Geralmente a gente vai ver esses dois aqui, ó, principais nas edificações. Por quê? Porque não vai deixar queimar tanto, chegar tão quente para acionar. Ele rapidamente atingir uma temperatura X, né, de 57 graus, ele vai estourar para controlar e ajudar o controle do incêndio. Alarme, né, que hoje nós vemos muito em várias edificações, né, que ele fica instalado ali em pontos estratégicos das empresas, shoppings, escritórios, pá. Ele é acionado ali, é acionador, o acionador é ligado à central do alarme, então ele tem uma central, ele é ligado para entender onde é que está acontecendo, né, o incêndio, ele foi acionado, né, e ele tem um botão como se fosse um interruptor, ao ser acionado, ele envia para a central a localização da ocorrência. É bem rápida e facilita na evacuação. O detector de fumaça, outro equipamento importante para auxiliar, né, no combate e na evacuação, né? Ele tem um sensor de fumaça e por circuitos eletrônicos que fazem com que o sensor acione o alarme e também identifique o local e as pessoas para saírem do ambiente. Né? Existem alguns tipos, existe só o que detecta o calor, detecta a fumaça, né, que detecta os dois. Sirene tal, também atrelada àquele botão lá, o dispositivo, né? Tudo isso um complementa o outro. Eu tenho um que aciona, um que detecta o calor, a fumaça, e um que vai gerar um barulho, né? Para que você possa sair. Ele tanto pode ser sonoro quanto visual, né? Piscar uma luz bem forte, né? Para fazer o disparo lá para a central do alarme. As iluminações, a gente vê muitos e muitos edifícios, né? Principalmente aqui, essas aqui, ó, que tem dizendo onde é a rota de fuga, né? Como o próprio nome já diz, é uma luminária que serve para clarear o ambiente, especialmente o piso, né? Em locais confinados, sem iluminação natural externa, o excesso de fumaça decorrente do incêndio ou ainda excesso de obstáculos, né? Então ele vai produzir uma luz para a gente se locomover e sair do local. A gente vê aquelas luzinhas no canto, né, no canto da parede, nas escadas, elas vão ser acionadas quando tiver um incêndio, para que a gente possa se deslocar. O GLP é um combustível composto de carbono e hidrogênio, é incolor e inodoro, e para que possamos identificá-lo, quando ocorre vazamentos, é adicionado um produto químico que tem um odor penetrante característico. Aquele cheirinho que a gente fala, vazou gás,
estou sentindo um cheiro de gás. Não é o gás em si. É um método de segurança, né, que tem esse odor, que é o mecaptana, certo? Ele é muito volátil e se inflama com facilidade. E o vazamento se dá na válvula de vedação junto à mangueira, certo? Aqui é uma explosão de gás em câmera lenta, para vocês conhecerem. Deixa eu tirar o som que só eu estou ouvindo. Para vocês verem aqui, ó. O bate um gás, o GLP acumulado no ambiente, com qualquer faísca, ele vai produzir uma reação violenta, né? E aí, ó, ele vai tomando de conta de todo o local e vai procurando oxigênio, né, para se alimentar, certo? Isso aqui foi bem devagar, até super câmera lenta, para vocês verem. Isso aqui foi uma explosão de segundos. E até a câmera voa longe, ó. Certo? Recomendações, né? Vazou, não tem fogo. Aciona o corpo de bombeiros se necessário, abandona o local, ventilar o máximo possível, tirar o botijão para um lugar mais ventilável, se possível, e durante a noite, constatado o vazamento, não devemos nunca acender luz, nem ligar a lanterna, nem ligar celular, a lanterna do telefone, porque qualquer faísca, inclusive até do telefone, ele vai penetrar, se ele estiver envolvido pelo gás, ele vai penetrar por brechas, e o faiscamento da bateria ele pode gerar uma explosão, certo? Se tiver com fogo, não extinguir de imediato as chamas, a não ser que haja grandes possibilidades de propagação. Apagar as chamas de outros objetos, se estiver incendiado, né? Deixando que o fogo continue apenas no botijão com segurança. Em último caso, procurar extinguir a chama do botijão pelo método de abafamento. Pode utilizar um pano úmido, você pega o pano úmido e joga em cima ali, né, com cuidado. Vocês vão ter a prática de incêndio com botijão. É bem legal, vocês vão ver como é fácil e não precisa ter medo, tem que ter cuidado, mas não precisa morrer de medo, né, para poder apagar. Olha lá, para chegar perto do botijão, deve-se procurar ir o mais agachado possível para não correr risco de se queimar e levar o botijão para um lugar ventilado, ou você vai simplesmente na saída, se tiver naquela válvula, né, que tem a chavinha de fechar e abrir, você consegue na base fechar. Vocês vão ter a prática disso, é bem legal. Aqui, como eu falei para vocês, use o celular em posto de combustível. Ah, eu vou estar botando o combustível no meu carro. Eu vou ter um risco se estiver envolvido no vapor. Se você estiver colocando lá o combustível e o seu celular estiver envolvido no vapor, se você mexer nele, qualquer coisa, ele vai gerar faiscamento e vai explodir. Dentro do carro, você está seguro. Então, às vezes, você mexe lá e tal. Não é recomendado. Mas você está lá mexendo, não vai ter esse problema. Mas o que aconteceu aqui? O indivíduo, ele sofreu um acidente e veio a falecer. Por quê? Porque ele estava envolvido no gás, não tomou as medidas de segurança e um simples mexer no telefone levou a uma explosão. Olha só. Então, deixa eu adiantar aqui, ó, esse sim, rapaz aqui, ó. Então, o cara lá chegou lá, já colocou errado, porque não é para colocar o caminhão debaixo do teto do posto, para botar fora. Mas tudo bem. Então, ele vai lá, vai corrigir o caminhão, vai lá, bota aqui direito. Beleza. Esse cara tem a responsabilidade de conferir os tanques e tal. Certo? Então, alguns métodos de segurança. O condutor, né, do caminhão, o motorista aqui, ele deve isolar, fazer isolamento, porque existe a eletricidade estática, né, pela condução, o veículo de metal, né, o tanque, né, todo de metal, então gera uma energia estática ao redor desse caminhão, que qualquer coisa diferenciada ali, um vapor, ele pode também gerar um faiscamento. Então ele faz o isolamento desse tanque, tá? Faz um aterramento, ok? Para dissipar essa energia estática. Beleza? Beleza. Utilização de EPIs em local arejado. Ok? Vou usar uma lanterna. Já liga antes de você chegar para poder iluminar. A luz em si não vai gerar problema. O problema é o faiscamento.
Pronto, o pessoal de moto, eles correm mais perigoso. Correm mais perigo, perdão. Por quê? Exatamente isso. Enquanto abastece. Eles estão em cima, mexendo no telefone. Se aquele vapor se acumular ali e ele continuar mexendo, corre o risco de gerar uma centelha e gerar uma explosão. Aquele fogo ele vai para dentro do tanque e pode explodir. Certo? Então isso é muito perigoso. Então aqui, o que é que aconteceu? Lá vai ele conferir. Não isolou, não fez nada, nenhum EPI, subiu no tanque e ele está ali conferindo, abrindo os tanques, verificando a quantidade de combustível. Preste atenção. Ele tirou algo do bolso para usar o quê? A lanterninha. Mas por simplesmente estar envolvido, não precisou nem usar a lanterna. Ocorreu uma explosão. E ele, esse cara aqui, ó, tá lá em cima. Então ele sofreu muitas queimaduras, né, além da queda, do impacto. Infelizmente ele foi a óbito, né, não resistiu. Mais de 70% do seu corpo queimado e ele não resistiu. Ok? Então é isso para a gente aprender. Aqui a reportagem é a mesma coisa, só explicando. E aí o que fazer em caso de emergência? Vamos lá. Em caso de incêndio, recomenda-se manter a calma, evitando pânico, correrias e gritarias. É um pouco difícil, mas se a gente conhecer, a gente vai saber fazer isso. Conhecer, né, os principais, esses pontos principais e o que fazer. Acionar o corpo de bombeiros é importante. Se tiver bombeiro civil, procurar bombeiro civil ou brigada de incêndio, alertá-los e ajudá-los. Usar extintores ou meios disponíveis para apagar o princípio de incêndio, não é o incêndio. Acionar o botão de alarme mais próximo, telefonar para o ramal de emergência, quando não conseguir a extinção. Fechar portas e janelas confinando o local do sinistro é uma opção. Tá numa sala, fecha, a janela está fechada, ele vai propagar em direção à porta. Fecha a porta que ele vai queimar o que tem lá dentro e não vai sair de imediato, ele vai, né, ficar por ali. Isolar os materiais combustíveis e proteger os equipamentos desligando o quadro de luz, né, ou equivalente da tomada. Comunicar o fato à chefia da área envolvida e ao responsável do mesmo prédio. Armar as mangueiras para extinção do fogo, se for o caso. Existindo muita fumaça no ambiente ou local atingido, usar um lenço como máscara, se possível molhado, cobrindo nariz e boca, né, para você não respirar muita fumaça, né, você não inalar muita fumaça. Para se proteger do calor irradiado, sempre que possível, manter molhadas as roupas, cabelos, sapatos ou botas. Né, se você estiver no meio do fogo e tal, procure se molhar, vai para baixo, rastejando onde tem mais oxigênio, porque a fumaça está aqui. Ela vai descendo, a tendência é descer, né? E o oxigênio vai ter mais oxigênio do que você está em cima. Em caso de confinamento, recomenda-se: procure sair dos locais onde haja muita fumaça, mantenha-se agachado, bem próximo ao chão, né? Onde o calor é menor e existe oxigênio. No caso de ter que atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, roupas e sapatos, encharque cortina ou toalha, enrole-se nela, molhando o lenço e amarrando a boca e o nariz, né, para não respirar a fumaça. Evacuação, seja qual for a emergência, nunca utilize elevadores, tá, pessoal? Sempre escadas, sempre escadas. Nunca elevadores, nunca, 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 nunca mesmo. Ande, não corra, né? Ande mais rápido, mas não corra. Você pode tropeçar, pode cair, as pessoas podem se atrapalhar, ser pisoteadas, então ande, não corra. Facilitar a operação dos membros da equipe de emergência para abandono, seguindo as orientações. Então, não dê uma de, eu sou, né, o máximo, aí eu sei o que fazer e sai no meio, ou então pelo desespero. Mantenha calma, siga as instruções. Ajudar os incapacitados, especialmente aqueles que, né, não conseguem acompanhar o ritmo ali. Pode ser deficiente físico, mulheres grávidas, idosos, crianças, né, que são aqueles que têm mais dificuldade. Levar junto os visitantes, né, se tiver ali visitantes, e sair da frente de grupos em pânico. O pessoal vem doido, vem alguém correndo meio maluco, deixa ele ir, ou ela ir, ou eles irem, tá? Deixa eles ir aí. Se não dá para controlar, deixa aí. Não suba, porque procure sempre descer pelas escadas, né? A tendência do fogo é subir, né? Então, evite subir. A não ser que não tenha jeito, né? Mas desça.
Não corra nem salte, evitando quedas que podem ser fatais. Não tire roupas, porque elas ajudam na proteção, né? E se incendiar, jogue-se no chão e role-se, né? Aquela velha, tá pegando fogo na roupa, você se joga no chão, se der e começa a rolar para poder abafar. E ao descer as escadas, se tiver de salto alto, né, ou algo escorregadio, tire. Vá descalço, vá com a meia normal, mas retire. Certo? É isso. Muito obrigado, pessoal. Alguma pergunta, dúvidas? Deu para entender direitinho? Nenhuma pergunta. Muito boa aula. Foi um pouco mais corrida, né? Mas bem simples, não tem mistério. Dá para pegar o e-book lá, ó, entender melhor, né? Agora dá para fazer aquele testezinho de boa, né? Beleza, pessoal? Para você que está vendo a gravação, espero que tenha entendido. Firmeza? E até a próxima, tá bom, pessoal? Espero que vocês todos tenham gostado. Aqui em Natal, teremos o professor Francis Kleiber, né? Ele é militar, ele tem experiência, né, em combate também, um cara muito safo, muito bom mesmo, aproveitem, né? Ele vai estar com vocês nesse bloco. Em Mossoró deve ser Rafael com outra pessoa lá. Em Campina Grande também tem uma pessoa específica lá para o módulo, né? E vamos aproveitar aí o mês de junho com cuidado, né? As festas aí. Será no Corpo de Bombeiro, exatamente. Em Campina também vai ter um batalhão do Corpo de Bombeiro junto ao SAMU lá, se não me engano, no Hospital de Trauma. E aí, aqui nós temos o nosso próprio, os próprios métodos. Certo? Então, cuidado aí nas festas, fogos de artifício, estejam atentos, como é que fala? As fogueiras, tá bom, pessoal? Pelo amor de Deus, cuidado. Vamos ser atentos, vamos ser agentes de prevenção, tá bom? Então, beijo carinhoso, fique com Deus e até a próxima semana. Fiquem atentos aos nossas redes sociais, tá? Ali do Jalapão, nós estaremos participando lá no Tocantins. Então, se preparem. Aguardem. Valeu! Tchau, pessoal!